Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está no YouTube nesse momento assistindo o meu vídeo. Eu sou Emir Starshine, vocês já devem me conhecer do Facebook ou da internet pelas coisas que eu andei falando por aí sobre Nibiru, sobre eventos referentes ao provável, entre aspas, fim do mundo agora em 21 de dezembro de 2012. E eu acredito que seja a hora de algumas explicações serem dadas e alguns esclarecimentos serem feitos, porque há muitas informações confusas e contraditórias na internet e eu acredito que a maior parte das pessoas está nesse momento sem saber o que pensar. Então, nos próximos minutos, eu vou tentar de uma forma resumida falar um pouco do que eu sei e nos vídeos subsequentes também fazer aí uma explicação sobre outros pontos e outros mistérios, por assim dizer, coisas que eu tenho de informação que pode ser certa, pode não ser, mas eu vou compartilhar com vocês assim mesmo e deixar a vocês o fardo de pensar a respeito e tirar conclusões. Não pagar pra ver a verdade, a ver navios onde já se viu. Bom, vocês já devem ter ouvido falar de Nibiru, ou também conhecido como Planeta X, Hercólobos, ou cada um chama de um jeito. Eu ouvi histórias doidas sobre isso, inclusive. Bom, não vem ao caso. Bom, em primeiro lugar, eu recomendaria como leitura de apoio os livros do já falecido senhor Zecharia Sitchin, que ele fez um apanhado, assim, ele era a maior autoridade em cultura sumeriana, agora infelizmente acho que não ficou ninguém para dar um prosseguimento adequado ao trabalho dele, mas ele foi, acho que a primeira pessoa a falar sobre Nibiru de uma forma séria e apontar referências históricas, referências científicas. Tem até uma coisa interessante sobre esse autor, num dos livros dele, agora deixa eu me recordar, acho que foi no 12º Planeta, não tenho certeza, que ele falou sobre como eram os planetas do sistema solar baseado no que os sumérios diziam. E, tipo, a NASA não tinha mandado nenhuma sonda para Urano e Netuno na época. E ele disse, não, olha, Urano tem tal cor, Netuno tem tal cor, é assim, assim, assim. E a NASA mandou a Voyager e a Voyager confirmou. Foi ali que Sitchin ficou famoso, inclusive. Tipo, como é que ele poderia saber? Tipo, como os sumérios poderiam saber? Bom, primeiro lugar, assim, releiam a Bíblia. Isso é importante porque algumas informações que tem lá são sim relevantes, principalmente no Gênesis, que é digamos, a ponte entre a cultura sumeriana e a cultura judaica, porque o patriarca judeu, no caso que era Abraão, veio de Ur, que obviamente ficava na Suméria. Bom, sem delongas, vamos começar. Tipo, Nibiru. O que é Nibiru? Bom, Nibiru é um planeta. Não, ele não é uma espaçonave. Tá, de certa forma ele é, mas não importa, depois eu explico isso. Ele é um planeta que orbita uma estrela anã marrom, que, segundo consta, ela fica mais ou menos afastada do nosso sistema solar, numa inclinação de uns 40 graus, 30 graus da eclíptica. Nibiru fica próximo dessa estrela boa parte do tempo e a cada 3.600 anos, segundo consta, ele passa bem perto da Terra, ali por volta de uns 220, 230 milhões de quilômetros do Sol. Mais ou menos na região ali do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Mas nesse ano de 2012, ao que parece, Nibiru vai passar numa posição diferente. Porque ele vai passar pela Terra justamente no tempo que acontece um alinhamento planetário. Um alinhamento do qual só Marte escapa. Bom, a questão é, por que isso é perigoso? Por que isso é preocupante? Bom, vocês já devem ter, quem frequentou o colégio ou quem lê e se informa, deve saber o que é o fenômeno de marés. O fenômeno de marés é quando o campo gravitacional dos corpos celestes ao redor da Terra puxa a água dos oceanos, no caso, para cima, no sentido contrário à gravidade. Isso faz com que a água suba e desça. Bom,
Então imaginem assim, pega todos os corpos celestes do sistema solar, ou seja, não só a Lua e o Sol, pega todos, alinha. Imagina o puxão, seria um fenômeno de marés um tanto maior. Agora imagina acrescentar a todos os corpos celestes do sistema solar um corpo estranho, com cerca de 4 vezes o tamanho da Terra e mais ou menos a mesmo, mais denso um pouco, e coloca ele junto. Imagina o puxão. Seria um fenômeno de marés um tanto especial. Ele não só ia puxar a água, como ele ia puxar a crosta terrestre e a atmosfera também. Então nós teríamos ondas gigantes, nós teríamos tempestades, nós teríamos toda uma alteração na Terra em decorrência de um fenômeno de marés exagerado, por assim dizer. Esse é o problema principal de Nibiru. Sabe aquela música da Cássia Eller? Ah, quando o segundo sol chegar, bom. Os místicos já acreditam nisso há bastante tempo. Muitas pessoas falavam de um segundo sol que um dia apareceria no céu e mudaria. Alguns planetas iriam junto com ele e tal. Esse segundo sol é Nibiru. Não é a estrela Nêmesis. Sim, porque essa anã marrom em torno da qual Nibiru orbita juntamente com o nosso Sol, ela é muito escura. Ela é tão escura que ela não emite quase nada de luz visível, por isso que ela não pode ser vista. Ela emite principalmente radiação infravermelha. Logicamente que os habitantes de Nibiru, depois eu falo sobre eles, não se importam muito com isso porque eles conseguem enxergar infravermelho muito bem. As nossas cores e o nosso espectro de luz é que é ruim para eles. Mas, bom, é aquela coisa assim. Segundo consta, em 21 de dezembro deste ano, 2012, Nibiru vai passar muito perto da Terra. Muito perto, não muito perto do ponto de vista alarmista, e sim do ponto de vista astronômico. Tipo, ele pode tanto passar na posição do cinturão de asteroides, como historicamente ele passou em outras ocasiões, ou o que eu acredito que vai acontecer, ele vai passar pelo outro lado do Sol, no caso. Tipo, pegando ali, passando no caso perto de Vênus e não perto da Terra. Sabe aquela coisa do Apocalipse de Lúcifer será vencido e tal, e bibibi, pois é. Tipo, Vênus, o que é Vênus? Vênus, a estrela da manhã. Em vários pontos do Evangelho, é mencionado que em uma parte em Jó e uma parte no Apocalipse, eu não sou religioso, então não sei as passagens, é mencionado que Lúcifer é a estrela da manhã. Inclusive, Lúcifer também já foi o nome dado a Vênus, mas não importa. Se Nibiru passar perto de Vênus, como eu acho que vai acontecer, se ele passar a uma distância muito pequena, o puxão gravitacional pode simplesmente destruir Vênus, ou arrancar Vênus da órbita. Então, tecnicamente, Lúcifer seria destruído. Então, o Apocalipse não seria o Apocalipse no sentido literal que todos esperam, mas sim no sentido da palavra, revelação. Por quê? Revelam-se várias coisas. Revela-se Nibiru, revelam-se os alienígenas, revela-se o plano Illuminati, revela-se o maior segredo dos Illuminati que eu vou compartilhar com vocês porque eu não tenho medo deles, não tenho mesmo, tanto que eu tô dando a minha cara a tapa aqui. O maior segredo dos Illuminati, meus amigos, que é importantíssimo vocês saberem aqui, já que eu tô falando sobre Nibiru e outras coisas não muito aceitas, é importante vocês saberem que o que eles escondem de vocês e o que sempre deu poderes a eles para mandar em todos, sempre foi o fato de que eles sabiam de algo que nós não sabemos, que é que existem coisas que nós não vemos, coisas que nós não sabemos e que talvez nós suspeitemos, mas nós não acreditamos nelas como existentes. Do que eu tô falando? Espíritos, fantasmas, alienígenas, forças conscientes sem um corpo, mas que ainda assim agem como seres, como os elementais, espíritos da natureza, e aquelas coisas que bruxos sabem muito bem. Bom, o que acontece? Se Nibiru passar perto da Terra, como eu ia dizendo, nós vamos enfrentar um momento de crise. Um momento de crise por quê? Bom, no caso que haja uma grande destruição, não vai haver uma destruição global. Na verdade, o lado que estiver voltado para Nibiru no momento do alinhamento é o que vai sair mais prejudicado. Felizmente, pelos meus cálculos, o Brasil vai estar do outro lado quando acontecer. Então a gente vai, digamos, ter um refresco, nós não vamos ser tão prejudicados. Mas o que acontece é o seguinte: imaginem vários países do mundo, várias potências mundiais sofrendo graves danos, tipo danos na sua infraestrutura, no seu estilo de vida, ou seja, dano de patrimônio, falando literalmente. E o Brasil, ainda cheio de recurso, não muito danificado,
seria uma potência mundial. E isso, minha gente, poderia ocasionar problemas. Guerra, destruição, perseguição. Sim, porque a partir do momento que alguém sobrar razoavelmente intacto disso, os outros vão querer os recursos. Então, seja o Brasil, eu vou assumir que seja o Brasil, porque eu sou brasileiro. Digamos que fosse o Brasil, os outros países iriam querer tirar o que o Brasil tem. Dependendo dos danos que ele sofresse, dependendo se houver o colapso tecnológico por causa da ionização da atmosfera, destruição do sistema de satélites e tudo mais, aquela coisa, talvez fosse um pouco mais fácil, sem computadores, sem todos os recursos atuais, seria uma guerra moda antiga. E bom, o exército brasileiro é melhor que o resto dos exércitos nessa questão, porque os americanos só sabem combater com aviãozinho e com computador. É banda nerd. Bom, o negócio é o seguinte, gente. Isso tudo tem grande chance de ser real. Eu não vou entrar aqui no mérito de aliens e coisas do tipo por enquanto. Por enquanto eu vou apenas falar sobre coisas mais concretas, coisas mais dentro do dia a dia de vocês, para não dar um choque muito grande e vocês não ficarem com aquela coisa de afasta esse cara de mim. Não, é aquilo assim, eu vou tentar mostrando pra vocês as coisas e tipo, fazendo vocês mergulharem nesse lado da realidade que vocês não conhecem aos poucos. Hoje Nibiru. Bom, como eu disse, Nibiru é 4 vezes maior do que a Terra, aproximadamente. É um planeta muito frio. Ele possui uma espécie de nuvem de poeira ao seu redor, que quando ele se aproxima do Sol, da mesma forma que acontece com os cometas, os ventos solares batem nessa nuvem e provocam uma reação peculiar. Eles fazem com que essa nuvem ela se acenda, ela brilhe. Então, Nibiru adquire uma aura avermelhada, tipo como se tivesse uma nuvem vermelha em torno dele. Então, ele seria visto no céu não como um ponto esbranquiçado como as outras estrelas, e sim como um ponto vermelho. Alguém vai me dizer que as estrelas não são todas brancas. Sim, elas não são. Mas elas acabam aparecendo para nós aqui esbranquiçadas. Assim como os planetas geralmente aparecem amarelados. Mas não importa. A questão é que Nibiru já é visível no céu. Se vocês olharem o céu à noite, vocês vão realmente ver um ponto de luz vermelho que não estava lá antes. Ele é hoje uma das 20 primeiras estrelas a aparecer quando anoitece, pelo menos aqui onde eu moro é assim. E conforme ele se aproximar, ele vai se tornando maior, mais luminoso e, consequentemente, em dado momento, ele sim será visível de dia. A não ser, claro, que ele mude de trajetória, seja destruído ou isso tudo seja uma farsa. Por enquanto, nós estamos trabalhando com a hipótese de ser verdade, porque eu tenho evidências de que é. E é preferível. E isso é um recado que eu dou àquelas pessoas que dizem que não vai acontecer nada e querem tirar da cabeça dos que acham que vai acontecer algo. É preferível achar que vai acontecer alguma coisa, se preparar e não acontecer, do que achar que não vai acontecer nada, acontecer e vocês serem pegos desprevenidos. Lembrem-se, é melhor se prevenir de graça do que se ferrar de graça. Então, assim, se preparem, se informem. Esse foi o meu primeiro vlog. Sei, não ficou muito bom, não ficou muito divertido, eu não editei, eu falei tudo que foi me vindo na cabeça. Eu vou continuar essa linha para vocês verem que aqui o jogo é limpo. Eu não vou fazer edição, eu não vou fazer corte, o que eu disser vai ser dito. Tá? Então assim, muito obrigado para quem assistiu esse primeiro vídeo. Não tem vinhetinha, não tem nada bonitinho, desculpa mesmo. Eu prometo que eu volto antes do que vocês imaginam. Então, um grande abraço para todos, em especial aquelas pessoas cujos nomes eu não vou dizer, mas que estão me ajudando muito, inclusive pessoas que têm tido um papel fundamental no esclarecimento dos eventos sobre os quais eu começo a falar aqui e vou ir falando até 21 de dezembro de 2012, né? Ou depois, porque isso é uma outra questão, gente, antes de finalizar aqui. Pode não ser nessa data. Lembrem-se, pode não ser nessa data. Se alguém quer que nós não saibamos de nada, por que iria nos dizer a data? Hein? Pensem, se informem. Se vocês não quiserem me ouvir, não me ouçam.
mas pensem por vocês. Não acreditem em tudo que a televisão diz, mas não deixem de ouvir o que ela diz, porque no meio da mentira sempre há uma verdadezinha escondida. Então, grande abraço, sucesso a nós todos, aqueles que acreditam em Deus, que Deus os proteja, aos que não acreditam, boa sorte. Seguinte, Emílio Starshine falou, Emílio Starshine deu seu recado e em breve Emílio Starshine voltará.